Então, boa noite a todos. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Agradecendo, em primeiro lugar, a esta casa tão querida, que sempre nos recebe de braços abertos, para nos dar a oportunidade do trabalho. Muito obrigada a todos vocês, a direção da casa. Que Deus esteja sempre com todos. O que nós preparamos para a noite de hoje, para a gente conversar um pouquinho, porque eu não sou palestrante, eu me acho assim uma expositora da doutrina espírita. É muito diferente do palestrante. Eu amo a doutrina espírita, eu amo o Evangelho de Jesus. E é uma felicidade muito grande poder falar um pouco sobre esse evangelho que nos dá luz e essa doutrina que nos consola e conforta. E então eu trouxe uma página do livro Vidas Vazias, que é do Espírito Joana de Ângeles, através do nosso Divaldo Franco, né? A Joana traz nesse livro todinho ensinamentos para o nosso comportamento. E o comportamento para que a gente se modifique e a gente vá conseguindo nos tornarmos melhores. Que a gente vá adquirindo novas ideias, novos pensamentos, e com isso a gente possa fazer uma limpeza naqueles velhos pensamentos que a gente traz, naquelas velhas crenças que a gente traz, naquelas coisas que às vezes nos atrasam tanto a evolução, o crescimento espiritual. E que muitas vezes são simplesmente velhas crenças. Não servem para nada, mas atrasam bastante nossas vidas. E Joana aqui, nesse livro pequeno, fininho, gostoso de ler, porque ele é todinho feito em capítulos. Os capítulos são muito pequenos, como esse que eu trouxe hoje, mas são de um profundo ensinamento. Então, hoje nós vamos desenvolver esse último capítulo, 30, né, que fala sobre vida feliz. Vai encerrar o trabalho dela nesse livro, porque ele todinho fala de vida feliz, de como fazer, onde procurar, quais os meios, o que nós vamos ter que mexer conosco, né? Porque a gente sempre pensa que para ser feliz, a gente precisa que o outro faça as coisas que a gente quer que ele faça. A gente acha que o outro tem que ser do jeito que a gente quer, ou que a gente pensa que quer até. E muitas vezes a gente está tão envolvido naquele velho pensamento que quando a gente começa a mexer e mudar e botar fora certas coisas, a gente fica com tão pouco ali para nós, aí é que a gente vê que é tão pouco mesmo que a gente precisa para ser feliz realmente. Que aquelas coisas todas que nós fomos ajuntando, do pensamento de um, do outro, de uma crença, não digo que sejam crenças religiosas, não é isso. É crer em coisas que muitas vezes a gente ouviu na infância e depois outra pessoa chega, põe mais um pouquinho em cima, aí a gente vai se tomando de medos, ou então de culpas pelo que fez, e são coisas que só vão atrasar a nossa vida. Medos, culpas. Medo vai fazer com que eu não avance. Culpa, eu fico parada no passado, também não avanço. E o passado já passou, não vai me trazer nada, a não ser
que eu consiga tirar do passado coisas para que eu, vendo o que eu fiz, que não foi muito bom, não faça mais. Mas não ficar parado lá no passado me culpando. Puxa vida, por que eu fiz? Ai, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Por que aquele dia, assim, eu falei ou eu agi dessa forma? Foi, passou. Se eu posso pedir perdão à pessoa, que eu chegue e peça. Se eu não posso, por um motivo ou outro, que a pessoa não está mais comigo, qualquer coisa assim, que eu peça em memória, que eu me redima daquilo e que, em primeiro lugar, eu tenho a possibilidade, sim, de, fazendo o bem, resgatar aqueles, de repente, um bem, como falava João, né, vai resgatar muitos males que eu causei. Que o bem hoje, eu estou fazendo consciente, eu estou fazendo porque eu quero, porque eu já aprendi, porque eu já avancei. E eu quero de verdade, meu coração pede. Já existe em mim o bem. E quando eu fiz o mal, fiz muitas vezes, não porque eu sou má ou fui má, pela ignorância. Então, que aquilo fique no passado e que hoje eu, conseguindo melhorar um pouco no sentido do aprendizado e do conhecimento que eu fui adquirindo, eu não faça mais. Mas eu me livro também de uma crença, isso sim é uma crença, da culpa que atrasa muito a minha vida. Então, que eu vá me desfazendo dessas crenças, desses costumes, desses pensamentos. O medo. Geralmente a gente tem medo por algo que ainda não aconteceu, porque se já aconteceu, não adianta mais ficar com medo. Vou pôr mais longe, porque eu sou desastrada. Se aconteceu, não adianta mais eu ficar com medo. Então, eu fico com medo de algo que eu ainda ou não conheço ou não aconteceu. Então, não é outra bobagem que nós botamos na cabeça e muitas vezes a gente sofre tanto. Faz o companheiro da gente sofrer, os filhos, aquele que está conosco. E que, da mesma forma que eu espero que ele haja de uma forma boa para que eu seja feliz, ele também espera isso de mim. E eu, carregada de culpas, morando lá no passado, morando no medo, morando naquela coisa de não fazer por medo de não dar certo, não ir por medo de não sei o que eu vou encontrar, eu deixo de ver muita coisa, conhecer muita coisa, realizar muitas coisas, de crescer, de conhecer. E nós precisamos sempre pensar o seguinte, que por mais que a gente faça, sempre nós podemos voltar atrás. Por mais erros cometidos, a gente tem como voltar. Por exemplo, a história do filho pródigo. Quis porque quis pegar o seu dinheiro, a parte dele na herança e conhecer o mundo. Quando ele viu que não deu certo, que ele quebrou a cara, como nós dizemos, ele não ficou parado, ou no medo, ou no sentimento de culpa, ou medo de voltar para casa não sabendo como o pai ia receber, ou do sentimento de culpa por ter feito mal ao pai, deixado o pai triste sozinho. Não. O que ele fez? Ele se encheu de coragem e voltou para a casa do pai. O que é que isso representa? Que por mais que a gente faça, seja pelo que for, que não deu certo, que nós causamos alguma tristeza a alguém, ainda é tempo, sempre será tempo de voltar para a casa do Pai, de voltar para Deus, de voltar lá para o início, para aquele pai que construiu uma casa perfeita, para que ali dentro tudo fosse bom e perfeito, para que eu fosse criada com o melhor para enfrentar tudo isso que eu iria enfrentar um dia. É esse mesmo pai que está me esperando e de braços abertos, como o pai do filho pródigo recebe de braços abertos.
Então, é isso que Joana de Ângeles vem colocar para a gente na questão da felicidade, da vida feliz, que muitas vezes nós temos que fazer todas essas reflexões. Por que eu não consigo me desapegar do medo, da tristeza, da depressão, do rancor, muitas vezes, das mágoas? Porque eu estou morando mais no passado do que no dia de hoje. E eu não tenho casa no passado. A minha casa é no dia de hoje. Eu só vivo no dia de hoje. O passado já passou e o futuro ainda não veio. Muitas vezes eu moro no passado, ou então cheio de expectativas por um futuro que ainda não chegou e não estou vivendo o dia de hoje. Viver o dia de hoje, o que é? Ter clareza dentro da minha mente, da minha consciência, que o passado aconteceu sim. E às vezes não é nem o passado de agora, dos tempos de agora, é um passado de outras vidas. Existiu? Nós não estamos aqui pela primeira vez, nós somos velhos viajantes nessa estrada imensa de aprendizado. E quantas coisas fizemos. Mas chegamos até aqui. Hoje nós estamos aqui. E nós estamos cheios, esse salão está cheio, repleto, repleto, porque somos nós encarnados. Mas para cada um de nós encarnado, tem 3, 4 desencarnados aqui, junto conosco, assistindo a essa mensagem que esses espíritos de luz nos trazem. Que eles se utilizam de alguém, de um de nós, como no caso hoje sou eu, para vir trazer essas ideias do Cristo, de Jesus. E eles precisam, tanto quanto nós, de ouvir, de refletir e de fazer as suas experiências. Então, o que é que nós precisamos para ser felizes? Realmente, nos desvincularmos do ontem. Deixar as expectativas, e Regis sempre costuma falar isso nas suas palestras, deixar de viver na expectativa, porque expectativa é expectar, é esperar. Pode ser que nem aconteça. E vamos trocar isso pela perspectiva. Vamos ter perspectiva de vida, e vida melhor e abundante, porque é o que o nosso Pai quer para nós. Então, nesse capítulo, Joana começa nos trazendo uma história que é a história de um rei. O rei da Lídia, que era uma civilização de antigamente, centenas de anos antes de Jesus vir até nós. Ele era um rei muito poderoso, ele era muito rico, porque ele conseguia tudo que ele queria, ele conseguia. Ele tinha riquezas materiais até não poder mais. E então, ele, por causa do seu poder, da sua riqueza, ele se achava a pessoa mais feliz do mundo. E para ele, ser feliz é ter as coisas deste mundo, ter muito ouro, ter palácios, ter servos que o ajudavam em tudo, abriam as portas, traziam a água, enfim. Isso para ele era felicidade, porque ele tinha esse poder. Um dia aparece pela cidade um filósofo, um sábio, e como aparecia muito de vez em quando uma pessoa com muita sabedoria, quando apareceu esse sábio ali, o rei mandou chamá-lo. Vem ficar aqui no palácio com a gente, vem conversar conosco, vem trazer um pouco do seu conhecimento. E aí, durante uma conversa, o rei pergunta para ele: quem foi o homem mais feliz que você conheceu nas suas andanças pelo mundo? E ele diz: foram 2 rapazes. Puxa,
Quer dizer que existiu, e 2 ainda, porque o rei pensava que ele ia falar: não, Senhor, nós sabemos que é o Senhor o homem mais feliz, porque o Senhor é o homem mais poderoso, o Senhor é isso, é aquilo. Não, ele simplesmente fala para o rei: 2 rapazes eu conheci, que foram as pessoas mais felizes que eu conheci nesse mundo, nas minhas andanças todas. Ele ficou indignado e perguntou: mas o que foi que eles fizeram? O que é que eles tinham? Para ser os 2 mais felizes do mundo? Aí ele falou: eles deram as suas vidas por Atenas, a cidade grega que estava em guerra. E eles lutaram até dar as suas vidas para salvar Atenas. Morreram em troca de defender Atenas. Esses homens, para mim, foram os homens mais felizes que eu conheci. O rei ficou perturbadíssimo, porque ele não imaginava uma coisa dessa. Ele não conhecia esse lado, né, da riqueza do espírito. Ele só conhecia a riqueza material. E quando fala para ele que as 2 pessoas mais ricas eram 2 jovens que haviam dado suas vidas para defender outras vidas, outras tantas vidas, esse rei ficou muito indignado. Aí ele aprendeu uma grande lição, mas mais tarde é que ele aprende a maior lição da sua vida, porque ele ainda continuou achando que ele era o mais feliz, porque era o mais rico, o mais poderoso. Tempo depois, Ciro, o rei da Pérsia, se põe em guerra contra eles e ganha a guerra. E esse rei, o rei da Lídia, nesse momento se vê o homem mais infeliz do mundo, porque ele perde tudo aquilo que era motivo da sua pseudo-felicidade, daquilo que ele pensava que era sua felicidade. Ele perde em questão de uns dias e quase perde a vida. Só não perdeu a vida porque ele conhecia um pouco das ciências e o rei da Pérsia o leva cativo para a Pérsia, para ele ser o professor dos seus filhos. E ali ele vive até o final de sua vida cativo, sem mais nada. Então, aonde estava a felicidade dele? Nesse momento, ele aprende a grande lição, né? E essa história trazida por Joana de Ângeles, para que a gente veja quantas vezes nós colocamos na questão da felicidade da nossa vida os bens. Se nós não temos algo, já temos até algumas coisas, as coisas básicas para a gente viver nesse mundo, porque nós vivemos no mundo material, necessitamos de coisas materiais, precisamos nos alimentar, precisamos dormir tranquilos, precisamos então de uma casa para onde ir, para servir de segurança para nós, de bem-estar. Nós precisamos de ir e vir, precisamos de roupa para nos vestir, nos aquecer do frio, mas e uma série de outras coisas, remédio, isso, aquilo, mas o que passa disso, da necessidade básica, é supérfluo, e o supérfluo é ilusório. O supérfluo é o que vai, muitas vezes, mudar a nossa vida, trazer até infelicidade. Porque quando nós nos perdemos atrás desse supérfluo, esquecemos que já temos o básico para viver e que a felicidade não é as coisas que temos, e sim o que nós somos. Quando nós nos perdemos atrás desse supérfluo, é que então a gente cria as ilusões, e essas ilusões são outras crenças que podem acompanhar pela vida toda, nos trazendo muitas infelicidades. Muitas vezes elas são os motivos de separações, de perdas de pessoas queridas, perdas de outras coisas, como de um bom trabalho, onde nós, por motivos 1000, não tomamos conta de nós o suficiente para sermos aquela pessoa mais humilde, mais caridosa, mais junto. Estamos preocupados mais em ter. E é quando muitas vezes nos perdemos. E não precisamos, temos já o necessário básico.
Aí Joana diz assim: supõe-se invariavelmente que a felicidade é a posse de recursos amoedados, que são o dinheiro, o ouro, as casas, os carros e tudo mais, né? Que são comuns aqui na Terra, mas são sempre transitórios. Olha a história do rei. Porque esses bens, eles mudam de mãos. Haja visto que a gente não, quando a gente desencarna, não existe um caixão para o nosso corpo, outro para os nossos bens, porque eles vão junto conosco. Não. Nós vamos sozinhos. Nosso corpo vai sozinho ser transformado em outra matéria orgânica para dar vida a outra parte orgânica, e assim continua todo o processo da natureza, que nada se perde, tudo só se renova, se cria. Mas o que nós conseguimos fica e passa de mão mesmo, porque era nosso e passa para os nossos herdeiros. Será que eles vão cuidar da maneira que nós cuidamos? Será que eles vão dar o valor que nós demos, a importância que nós demos? Será que eles vão ficar sem dormir, como muitas vezes ficamos, por causa disso ou daquilo que temos que cuidar, fazer, estamos preocupados, não sei o quê? Assim que eles podem, eles vendem para aplicar em outra coisa que para eles é interessante. E assim vai. E assim as coisas vão se renovando e passando e servindo para a necessidade mais imediata que se faz. Nada é nosso para sempre, nada é nosso de verdade daqui. Porque nós esquecemos que somos espíritos encarnados. E nós precisamos desse mundo porque somos encarnados, estamos encarnados. Estando encarnado em qualquer mundo, nós precisamos de um veículo que nós possamos transitar pelo mundo, que é esse corpo. E esse corpo necessita também das coisas da natureza para estar vivo. É orgânico, precisa das outras coisas orgânicas. Mas o espírito não. E quando o espírito, livre desse corpo, chega no mundo espiritual e vê que não precisa de mais nada daquilo que ele se preocupou tanto quando estava encarnado no mundo material, ele fica muitas vezes assustado e sem saber por que fez tanta coisa. Andou com tanta pressa, passou na frente de tanta gente, deixou de ouvir tantos outros, correu tanto, se preocupou tanto, se agitou tanto. E hoje, na espiritualidade, não precisa de mais nada. Agora, o que ele precisa dessas coisas materiais, mas o que é que ele precisa? Ele precisa de conhecimento para melhorar, para evoluir, para não voltar mais da mesma maneira que voltou, passando pelas mesmas privações, de repente, pelas mesmas provas, refazendo todo o seu caminho. Ele precisa, sim, o que nós precisamos aqui, espíritos que somos, encarnados que estamos, de conhecimento, precisamos de trabalhar no bem, precisamos entender sobre perdão, sobre amor, enfim, aquilo que Jesus veio ensinar e deixar para nós. Jesus não tinha nem um par de sapato direito, era uma sandália que os discípulos arrumavam para ele, umas túnicas que ele também que arrumavam para ele, batia nas casas quando vinha de suas viagens longas para um pouso daquela noite, para um descanso, para um jantar, para um repouso, enfim. Ele não tinha nada, mas ele tinha tudo. Ele era o Cristo. Ele já tinha dado tudo isso que nós estamos andando. Estava muito na frente. Por isso ele não precisava, ele sabia que não precisava. Isso não quer dizer que nós ainda não necessitamos, nós necessitamos.
Nós trabalhamos, precisamos ir bem arrumado trabalhar. Nós temos nossos filhos, precisamos dar o mínimo para eles de conforto, de bem-estar, de algo que eles se sintam bem. Mas passou disso. Tem um carro, tem 2 carros, supriu a família, está tudo bem, mas eu quero um terceiro, ou eu quero agora uma casa no campo, porque eu já tenho uma na praia, uma aqui, é porque agora eu quero uma viagem pelo mundo inteiro, porque muitas coisas eu conheço, mas ainda não para pensar. Chega, agora eu tenho que trabalhar por mim, espírito que sou, para desenvolver esse espírito, amenizar nesse espírito tanta agressividade tanta violência que eu já pratiquei, em busca de coisas que não necessitava. Então, Joana coloca, todo poder humano é sempre relativo. Lógico. É relativo por quê? Porque eu posso estar fazendo muita falta para mim agora, mas de repente eu me ajeito com uma outra coisa, aquilo já não faz mais falta. Então, é relativo. E às vezes a gente fica muito bravo. A gente até se desarmoniza muito em função de algo que a gente acha que aquilo é muito importante. Então, todo poder humano é muito relativo, porque as inquietas criaturas estão sempre atormentadas pelas honrarias terrestres, pressupondo-se superior umas às outras, como se a doença, os infortúnios, a morte dos seus entes amados e a sua própria morte não estivesse sempre nos espreitando. Então a gente não para pensar isso, que a gente fica tão assim, precisando, querendo tanto certas coisas materiais, esquecendo das verdadeiras que são importantes para nós, que é o crescimento moral, o crescimento espiritual, que nós esquecemos. Amanhã ou depois, nós perdemos um ente querido, e o que é que nós temos dentro do nosso coração, na nossa mente, para nos acalmar, para nos confortar, para nos dar o consolo naquele momento tão especial, tão difícil da nossa vida? Nós não conseguimos nada nesse sentido, porque nós estávamos muito preocupados em ganhar os bens materiais e correr atrás das coisas da terra. Faz recordar, Joana diz, faz recordar a juventude e a beleza física em contínua transformação. Apesar dos esforços ingentes para manter essas duas condições, que é a beleza física e a juventude, né? O que leva muitas vezes as vítimas iludidas a transtornos emocionais lamentáveis. Quantas pessoas nós vemos quando chega numa idade mais madura e entra numa depressão terrível, porque não aceitam que o seu corpo envelheceu, que apareceram as rugas, que apareceram os seus cabelos brancos, que ela já não consegue fazer as coisas como fazia, que ela, enfim. E vem a depressão, vem a tristeza, porque não se trabalharam no tempo em que isso era normal para elas, no tempo em que eram jovens. Desperdiçaram esse tempo em muitas coisas que às vezes levaram a prejuízos grandes. Que a beleza, junto com a riqueza, são duas provas terríveis que nós temos que passar, às vezes, está no nosso caminho. Se nós não soubermos lidar com a beleza física e a riqueza, nós podemos sucumbir. É muito fácil sucumbir diante dessas duas provas muito importantes que nós temos que atentar. É muito difícil a gente ver uma pessoa muito bonita, muito bela mesmo, tanto homem como mulher, que se mantém na naturalidade, na simplicidade, na humildade. E que aquela beleza ainda fica maior
é mais resplandecente, porque a pessoa é muito simples. Geralmente a pessoa se reveste de uma capa, que é a ilusão, né? Porque ela é bela. Assim como a história do rei. Pensava que era o homem mais feliz do mundo porque ele tinha posses, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que ele queria. Um dia acaba, que tudo acaba. Nada é perene. Nós, esse corpo físico, acaba, termina o prazo dele. Ele é orgânico. Ele vai um dia se transformar em outra matéria orgânica. Só que somos nós, espíritos que somos. Nós somos imortais. E nós temos que nos preparar para essa continuação que é da vida imortal, espíritos que somos. Muitas vezes nós desatentamos sobre isso. A felicidade começa no indivíduo quando ele adquire. Olha o que Joana diz, a felicidade começa no indivíduo quando ele adquire o discernimento sobre a realidade transitória da existência e dispõe-se a viver dentro dos padrões estatuídos pelas leis que o disciplinam para as atitudes de equilíbrio e de contribuição social. Que leis são essas que Joana fala? As leis divinas, que estão escritas dentro da nossa consciência. Tudo isso que a gente falou até agora, dessas ilusões que nós vamos arrumando na vida em função de acharmos que somos isso ou aquilo, são coisas que dentro da nossa consciência, pelas leis divinas gravadas aqui, nós temos certeza de que estão erradas. Nós temos certeza de que não era para ser feito dessa forma. Como nós temos certeza, porque a lei divina, nós seres humanos, a lei divina está gravada em nós. Nós temos certeza que não podemos matar o nosso irmão, tirar-lhe a vida, que não podemos roubar nada dele, tirar-lhe nada, que não podemos falar mal, exercer a função que muitas vezes fazemos até sem querer, de jogar uma coisa no ar que não é aquilo e que vai prejudicar grandemente a vida da pessoa. Nós sabemos. Porque a consciência nos diz, está errado, está errado, está errado, nós sabemos. Mas nós ainda assim fazemos, porque nós temos a ilusão de que somos poderosos. Mas quando nós estamos diante dos nossos programadores no mundo espiritual, aonde tivemos um dia a conversa com eles de que viríamos para cá e que íamos entender uma série de coisas para reorganizar as nossas vidas, nós vamos nos sentir muito mal. Quando percebemos que nós sucumbimos por uma bobagem muito grande, que são as ilusões que nós encontramos nesta vida. A consciência dos deveres e o cumprimento deles é um passo avançado para estabelecer balizas de harmonia interior que produzem o respeito pela vida e as suas manifestações exteriores. O fruto desse comportamento é a emoção saudável da felicidade, isto é sentir-se harmonizado com a existência em qualquer circunstância. Então, Joana está dando aqui para nós um caminho. Ela está dizendo para nós, vamos nos harmonizar conosco mesmos. Vamos tirar essas bobagens dos nossos corações, das nossas mentes. De pensar que nós somos todo-poderosos, pensar que nós podemos fazer tudo, que nós somos tudo. Amanhã ou depois,
acontece de estarmos necessitados de uma palavra, de um amigo, de um ombro amigo para chorar, e às vezes não encontramos. E não encontramos porque não tem, porque o outro, o nosso companheiro não está ali, mas não encontramos por causa da nossa arrogância mesmo. Pensamos que somos o Todo-Poderoso, e aí vem o orgulho também. E sofremos calados, e entramos em depressões terríveis, em dores horríveis. Tudo crenças. Parece uma coisa horrível, é horrível quando está acontecendo conosco, mas quando pensamos, são crenças, e elas são possíveis de serem tiradas do nosso pensamento, do nosso coração, de serem trocadas por outros pensamentos, que é como esses que Joana nos traz, de reciclarmos tudo isso, de nos harmonizarmos, de voltar para a casa do Pai, de procurarmos Deus novamente, porque tudo isso que acontece conosco no sentido da ilusão, acontece porque estamos longe desse Deus, desse Pai maravilhoso que nos criou para sermos felizes, para o bem, para o amor, pois Ele é amor. Nós fomos criados pelo amor. Nós nos desviamos no caminho, aonde nós tínhamos que estar fazendo estágios de aprendizado para não errar mais. Muitas vezes nós esquecemos e tornamos a errar. É hora, é tempo de passar limpar, passar, como se dizia antigamente, no meu tempo de criança, que a gente usava caneta tinteiro. De alguma forma, falei a minha idade, né? A gente usava caneta tinteiro e apagava o excesso com o mata-borrão. Assim a gente tem que fazer. Passar esse mata-borrão nessas manchas todas que ficaram nos nossos corações, trocar tudo isso pela boa vontade, trocar tudo isso por um bem, fazer o bem a alguém, procurar um trabalho em que eu possa ser útil, em que eu possa levar um pouco do amor que eu já tenho tanto em mim, porque fui criada pelo amor, todos nós. Se eu tenho tempo, se eu tenho condições, se eu tenho um tempo livre, em vez de ficar em casa, pensando em coisas que vão cada vez mais cristalizar em mim essas crenças que não tenho mais necessidade delas, vou trabalhar no bem, vou ajudar alguém que está necessitado, vou procurar ajuda para mim também. Muitas vezes eu necessito muito. Então, a felicidade, diz Joana de Ângeles, ela depende da perfeição moral e não dos bens materiais. Enquanto tiver a distonia em relação às leis divinas, enquanto nós andarmos fora das leis de Deus que estabelecem tudo nessa vida, tudo, entre nós seres humanos, os animais da natureza, a natureza como um todo o universo, tudo está sob as leis de Deus. E quando nós fazemos algo, por pequeno que seja, fora dessas leis, nós temos que voltar e refazer o caminho. Mas encontrar agora um caminho, o caminho certo, porque o caminho às vezes estávamos fazendo para lá e era para cá. Não tem problema, nós somos imortais, então nós temos muito tempo para refazer esses caminhos. Voltamos todo o caminho, com humildade, com fé, com amor, com vontade de acertar. E agora vamos pegar o caminho correto, que é o da simplicidade e da consciência de que nada é nosso, nada pode fazer tanto efeito sobre nós a ponto de nos perdermos, porque nada é nosso. Nós vamos devolver tudo e temos que devolver sempre da melhor maneira,
que foi emprestado tudo por Deus. Numa sociedade vazia de idealismos e rica de prazeres imediatos, que sempre tem o fel da amargura embutido, vale a pena a renúncia ao imediato, para o engrandecimento interior que logo virá. Seja a tua uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar, fitando o futuro sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Seja a manifestação do bem e da paz onde te encontres, e estarás em pleno reino de Deus, que se origina no nosso coração, jubiloso de paz e de amor. Essa é Joana de Ângeles, nos trazendo conceitos tão simples, mas tão importantes, tão profundos, que nós podemos, todas as noites, ao deitarmos, fazer como Santo Agostinho nos ensinou, passar em revista tudo aquilo que fizemos de dia. O que fizemos com o amigo, com o colega no trabalho, o que fizemos na nossa família, uma conversa mais áspera, um tom de voz mais agressivo, uma intolerância, um não para não ajudar aqui ou ali, um pensamento mais severo. Isso para sermos bem generosos. Passar em revista tudo o que fizemos o dia todo e perguntar: posso refazer tudo isso? Posso e devo. Vai começar agora, então, pedindo a Deus que me ajude e me dê forças para fazer o que eu tenho que fazer. Porque não é Deus que vai fazer por mim. Ele já me deu a vida. O resto sou eu quem faço. E não é o meu companheiro, não é o meu colega no serviço, não é o governo do país. Sou eu quem tem condições de trazer a felicidade para mim. E ela, a felicidade, está sempre nas coisas mais simples, sim. Demos valor àquilo que temos, cuidemos para poder entregar tudo que nos foi emprestado da melhor forma. E sejamos felizes com o que temos. E vamos querer aumentar em nós a vontade de sermos melhores sempre, cada vez mais. Que o nosso coração se expanda junto com a nossa consciência para o bem, para o amor. Muito obrigada, que Jesus esteja sempre conosco, nos ajude a fazer as reformas que nós precisamos. Muito obrigada.